Olá, crianças, a paz do Senhor, como vocês estão? Tô com saudade de vocês, hein? Vamos orar primeiro para começar o nosso culto? Então, vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por podermos, Senhor, falar da Tua palavra, por podermos sentir a Tua presença e saber que o Senhor sempre está conosco todos os dias. Agora, abre a nossa mente, o nosso coração, para que o Senhor possa... para que eu possa guardar a Tua palavra e possa praticá-la, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês conhecem aquele hino assim? Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Agora junto com a tia, hein? De novo. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Então, crianças, a historinha que a tia vai contar hoje é exatamente sobre Jesus. Jesus, ele ordenou aos discípulos que subissem no barco e atravessassem o lago até Betsaida. Enquanto ele mandava a multidão embora, porque onde Jesus passava, milagres aconteciam, ele transformava, curava, libertava, e por isso muitas pessoas iam atrás dele. Então, Jesus falou para que os discípulos fossem na frente, atravessassem o lago até Betsaida, enquanto ele se despedia da multidão. Porque muita gente ia atrás dele, muita gente queria seguir, só que não dava para ele seguir. Então, porque Jesus ele ia atravessar o lago, então não dava para a multidão ir atrás dele. Então ele se despediu da multidão. Agora vamos ler lá em Mateus 14, versículo 22, que diz exatamente isso. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então Jesus ele ia embarcar, só que a multidão ia atrás dele. E por que a multidão ia atrás dele? Porque alguns tempinho antes, Jesus ele tinha feito um grande milagre, que foi de transformar 5 pães e 2 peixinhos em comida suficiente para alimentar uma multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então a multidão via tudo que Jesus fazia e ficava muito espantada, porque eles viam que realmente Jesus era o Filho de Deus. Então a multidão queria o seguir. Só que Jesus, ele ia atravessar no lago e a multidão não podia ir com ele. Então ele falou para os discípulos irem na frente e enquanto ele se despedia da multidão, e os discípulos foram. Jesus se despediu da multidão e bem depois Jesus foi ao monte orar. E depois de Jesus ter ido ao monte orar, a multidão foi embora e os discípulos, eles foram, e quando já era 3 horas a 6 horas da madrugada, Jesus também foi. Só que Jesus, ele não foi que nem os discípulos no barco. Jesus, ele foi andando sobre as águas.
E os discípulos já estavam no meio do lago. E os discípulos começaram a ficar com muito medo, porque o vento começou a se agitar, as ondas começaram a ficar muito altas e os discípulos, em vez de exercitarem a sua fé, começaram a ficar com muito medo. E os discípulos começaram a sentir a força dos ventos e das ondas. E eles começaram a ficar com muito medo. Então Jesus, ele foi até lá. Só que Jesus, como eu já falei, ele foi andando sobre as águas. E os discípulos já estavam com muito medo, já estavam muito amedrontados. E eles já estavam com tanto medo que quando viram Jesus andando sobre as águas, a primeira coisa que eles pensaram foi o quê? Ah, deve ser um fantasma, só pode ser um fantasma. E aí Jesus falou: calma, sou eu, sou Jesus. E Pedro falou: mas se for realmente o Senhor, mande que eu vá andando sobre as águas até o Senhor. E Pedro foi, porque Jesus falou: vem então, pode vir. E Pedro foi. E Pedro começou andando muito bem, ele foi com tudo. Só que quando ele começou a sentir a força dos ventos, a onda muito agitada, ele começou a ficar com medo e ele começou a afundar. E Pedro, ele não exercitou a sua fé. Então Jesus, ele estendeu a sua mão e ajudou a Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou, e os discípulos começaram a engrandecer e a louvar o nome de Jesus, e eles viram realmente ele é o Filho do Homem. Por que eu quero dizer isso, crianças? Porque muitas vezes nós agimos como Pedro, e até vamos muito bem, vamos com tudo, mas quando nós sentimos as tempestades, quando nós sentimos a força dos ventos, a gente começa a nossa fé enfraquecer e nós não exercitamos a nossa fé. E é nessa hora que precisamos colocar a nossa fé em prática e exercitar a nossa fé. E se não existir tempestades e ventos, como é que vamos colocar a nossa fé em ação? Não é mesmo? Nós precisamos passar por lutas, por dificuldades, por coisas às vezes que nós queríamos até não passar, mas nós precisamos passar para colocar a nossa fé em ação. E você sabe o que é fé? Bom, fé, lá em Hebreus 11, versículo 1 diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O que quer dizer isso? Que independente da situação, independente dos ventos, independente das lutas, nós temos a certeza que Deus, ele passa do nosso lado e que Deus está conosco. Isso é fé, você não consegue ver, mas você tem a certeza no seu coração. E Deus, ele quer que você coloque a sua fé em ação. E quando você sente medo, você sempre se lembre que Deus quer que você coloque a sua fé em prática, que Deus quer que você coloque a sua fé em ação. E agora eu quero fazer um desafio para vocês, que vocês coloquem lá no grupo do WhatsApp algum testemunho, algo que vocês já passaram, crianças, que vocês acharam que era algo muito difícil assim e que com a sua força você não ia conseguir e que você orou, que você pediu a Deus e que você teve fé e a situação se acalmou. Então eu quero que você coloque lá um testemunho seu lá no grupo do WhatsApp, tá? Eu vou perguntar a tia Juliana. Por um exemplo, tia, eu tava com uma dor de cabeça e aí eu orei, tive fé e Deus me curou. Um exemplo, mas você
fala realmente o que você passou, tá bom? Eu quero ver se vocês realmente vão colocar lá no grupo do WhatsApp, se realmente... Eu vou perguntar a tia Juliana, hein? E agora vamos orar, crianças, para terminar? Para que você peça a Deus, para que você possa exercitar realmente a sua fé? Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Deus, nos ajude, Senhor, nos ajude a colocar a nossa fé em ação e que nós não venhamos temer e não ter medo, independente das circunstâncias, independente da situação e do problema, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor sempre estará conosco e que o Senhor jamais vai nos abandonar. Agora, Senhor, nos ajude a colocar a nossa fé em ação. Ajude essa pessoa que está nos ouvindo, Senhor, me ouvindo, a colocar, Senhor, a fé dela em ação. E que ela nunca venha, Senhor, deixar de lado a sua fé. E que, independente da situação, ela venha colocar a sua fé, a fé em Ti, em ação. Amém, crianças. Até outro dia.